No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Sobre uma instituição chamada igreja. Diga comigo, uma instituição chamada igreja. Igreja. Mateus 16, a partir do verso 13. Seu celular estiver ligado, você desliga, porque Jesus não vai mandar mensagem para você, nem um WhatsApp para você agora. Você não vai receber o WhatsApp de Jesus nem no céu agora. O WhatsApp vai daqui, direto. A mensagem vai daqui direto agora do seu coração. Creia nisso em nome de Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18, todos juntos. Pois também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma instituição chamada igreja. Eu não estou falando da igreja família de Deus, não é essa que eu estou dizendo, não. Essa daí foi criada pelo homem, esse nome. A gente não foi criado pelo homem, mas o nome que está lá na frente, que muita gente valoriza demais, foi criada pelo homem. No dia 2 de setembro de 1999, o pastor Edilson fundou esse ministério. Então foi fundado pelo homem. Mas eu não quero falar dessa igreja. Eu quero falar na igreja fundada pelo próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, se existe uma coisa que um povo ou uma pessoa pode deixar de ter a qualquer momento no mundo em que nós vivemos, é uma coisa chamada identidade. Aliás, foi um dos temas tratados por nós nesse retiro agora, a identidade do adolescente. Porque quando você rouba a identidade de uma pessoa, você anula completamente aquela pessoa, porque ela perdeu a sua própria identidade. Existem pessoas que estão vivendo assim no mundo, como um pedaço de carne ambulante de um lado para o outro, sem a sua própria identidade. Estão vivendo a vida de outra pessoa, ou estão vivendo por causa de uma outra pessoa, mas não vivem a sua própria vida. E o inimigo, Satanás, ele sabe disso. Jesus, preocupado com essa questão, Jesus chama os discípulos em um determinado momento e fala com eles assim: as pessoas aí fora dizem que eu sou quem? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a cogitar: ah, Senhor, tem gente que diz que o Senhor é João Batista. Agora Jesus, teve uns também que eu já vi dizer
que parece que o Senhor é Elias, porque o Senhor é muito poderoso, o Senhor faz coisas que só Elias poderia fazer, que subiu ao céu num carro de fogo e depois voltou para fazer esses milagres. Aí outros, Senhor, eu já ouvi dizer que o Senhor pode ser Jeremias, pode ser Isaías, Eliseu. Aí Jesus muda a pergunta, Jesus delimita, Jesus foca, diz assim: mas vocês, para vocês, eu sou quem? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para você hoje. Para você, Jesus está perguntando: eu sou quem? Foi essa pergunta que primeiro Jesus abrange tudo. Primeiro ele amplia. As pessoas dizem que eu sou quem? Aí eles cogitam várias coisas. Porque às vezes, irmãos, a gente fica querendo jogar as nossas mazelas, as nossas dúvidas para outras pessoas. Não tem isso às vezes? Numa pergunta, a gente não quer se envolver, a gente fala assim: olha, tem gente que fala assim: ô pastor, eu tenho uma irmã, eu tenho uma prima que tem esse problema. E aí o senhor acha o quê? Na verdade não é a prima, mas é a própria pessoa. Então Jesus, sabendo disso, ele faz o quê? Ele delimita, ele faz assim: para vocês, eu sou quem? Aí todo mundo faz silêncio. Mais um chamado Pedro, que era ousado. Pedro se levanta e diz: para mim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Que tinha que vir ao mundo. Pedro tem coragem de dizer isso. Hoje, para eu dizer isso, para a Patrícia dizer isso, é fácil. A gente sabe que Jesus é o Rei dos Reis, mas naquela época ninguém sabia. Pedro se levanta e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tinha que vir ao mundo. Aí Jesus elogia Pedro. Primeiro Jesus fala assim, porque tem gente que usa essa passagem para dizer que Pedro foi papa. Presta bem atenção no texto. Tem gente que usa essa passagem para dizer que Jesus está dizendo que Pedro tem uma chave desse tamanho do céu. Porque quando eu era criança, eu tinha esse pensamento, que Pedro estava na porta do céu assim, na porta, com a chave bem grande. E aí, quando alguém queria entrar, ele fazia a vistoria. Se estava tudo em dia, ele fazia o quê? Ele abria a porta e a pessoa entrava. Mas não é isso que o texto diz. Primeiro Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Jesus quer dizer que Pedro é humano. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, humano, filho de Jonas. Olha o que Jesus diz: bem-aventurado és tu, mas também te digo que sobre esta pedra, ou seja, sobre esta declaração que tu fizeste, aleluia, porque Pedro, Simão, Pedro em si é uma pedra pequena, mas a declaração que Pedro fez é que foi a pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a declaração de Pedro, e olha o que Jesus diz: eu te digo, tu és Simão Pedro, sobre esta declaração, esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória. Agora eu quero que você analise comigo o versículo 18. Analisa comigo o versículo 18. Sobre esta declaração que tu fizeste, eu edifico, eu construo a minha igreja. Irmãos, Jesus não construiu a igreja baseada no estatuto de uma denominação. Tem gente que não se converte a Jesus, ele se converte a uma denominação. Sabe, a questão da supervalorização do material. Olha, meus irmãos, nós somos família de Deus, e nós somos melhores, porque nós somos assim, porque nós fazemos isso, nós somos melhores.
olha, não vá para Jerusalém não, viu? Para Nova Jerusalém do pastor Gessé não, viu? Nem para Sinai do pastor José, não vá não, porque nós somos melhores. Aí eu estou fazendo o quê? Valorizando o que eu não deveria valorizar. Primeiro que ninguém é melhor do que ninguém. A gente é só diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos apenas diferentes. Então, quando eu digo essa igreja, não é a igreja, a denominação, é a igreja povo. Somos nós que estamos aqui. Porque quando esse templo está vazio, não tem graça nenhuma. Até a acústica muda. A gente não canta aqui, fica bonito assim, porque o povo chegou. Ó, a presença humana, nada substitui a presença humana. Quando você chega, você traz uma acústica diferente para esse lugar. Você traz vida a esse lugar. Mas quando o templo está vazio aqui, não tem ninguém, a gente canta, não é a mesma acústica. Então, essa acústica que chega ao céu é a acústica do povo, é a acústica nossa, irmãos. Deus valoriza pessoas, Deus não valoriza prédio, Deus não valoriza nome, Deus valoriza gente. Amém. Nesses dias em que nós estamos vivendo, em que a valorização do outro está cada dia pior, as pessoas estão se matando e ainda se matam em nome de Deus. Os terroristas da Síria estão matando gente na França e ainda falam o nome de Deus e se explode. Que Deus é esse, gente? Não, eu estou defendendo a minha religião. Por isso, a religião é uma droga. A religiosidade que as pessoas fazem é uma droga mesmo. Porque mata a pessoa, porque destrói a pessoa, irmãos. O que é que a droga faz com a pessoa? Nós ouvimos isso esse final de semana no testemunho de um rapaz lá no Adolescente. Ele contou a gente, disse assim: a primeira coisa que a droga faz na vida de uma pessoa, coloca a família contra, cria um problema dentro da própria família. Ele disse: eu estava usando tanta droga que cheguei um dia em casa e vi um cadeado deste tamanho na porta. Tentei abrir, não consegui. Meu pai de cima disse: você vai dormir no passeio, você vai dormir no passeio aí, aqui você não entra mais. Sabe o que aconteceu? A mãe dele pegou 2 travesseiros e desceu. Chegou para o marido e disse: abra, porque se ele dormir no passeio, eu vou dormir com ele. Eu durmo no passeio com ele. Sabe o que é isso? O que é que o diabo faz? Você sabia que a religiosidade que as pessoas praticam faz a mesma coisa? Tem gente que não fala com o outro porque um é de uma igreja e outro é de outra. Tem gente que não se une com o outro porque o jeito seu é diferente. Ainda diz que é de Deus. O que acontece? As explosões que acontecem lá e dilaceram os corpos e destrói as pessoas, acontece aqui também. Mas dilaceram almas, vidas, por causa de um nome que tem na frente, por causa de uma religiosidade. Eu falo sempre: Jesus não é católico, não é evangélico, não é espírita. Jesus é de um coração bom. Agora, ó, tem que amar e conhecer essa palavra. Amém. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Você não segue a religião, você não segue a pastor, você não segue, não, você ama o lugar onde você está, porque nós somos um grupo social. Como é que a gente não ama? Não é que eu não vou gostar de Ivan, não vou gostar de Bia, não vou gostar de Jaqueline e de Viviane. Eu vou gostar porque eles fazem parte do meu ciclo de amizade, da minha vida social. O ser humano é biopsicossocial e espiritual. Então nós temos as nossas necessidades e nos identificamos com as pessoas, mas o nome é secundário. O que acontece aqui é que Jesus está falando da sua igreja como gente. Agora leia comigo e preste atenção no que ele fala. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
Presta atenção comigo nesses dois pronomes. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A versão fala edificarei, mas eu edificarei a minha. De quem é a igreja, Luciano? De Jesus. Sobre esta pedra eu, Jesus. Olha, eu, Jesus. O que Jesus fala? Eu edificarei a minha. Jesus se apropria duas vezes. Primeiro ele chama para si a responsabilidade. Sobre esta declaração que você fez, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Para você que está aqui nessa noite, Jesus é quem? Responda aí. Você vai responder o quê? Que Jesus é quem? Responde, gente. Vamos fazer ele falar junto? Jesus é quem para você? É o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é assim? Vamos dizer juntos? Jesus é quem para você? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus diz sobre essa declaração é que a minha igreja é edificada. Aleluia! Essa é a base. Glória a Deus! A base é de Jesus. A base não é Ivan, não é Neide, não é Adriana. A base é Jesus. Ele diz sobre essa declaração, eu, pronome, olha, pessoal. Jesus chama a responsabilidade para ele. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, olha, observe bem. Jesus chama para si. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Entendeu, Rogério? O que Jesus está dizendo? Sobre essa declaração que você disse, está edificada a igreja de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Presta bem atenção numa coisa. Quando existe uma porta, a porta está aqui. Essa porta, ela não é um instrumento de ataque. A porta é um instrumento de defesa. Se eu quiser passar, eu não consigo, porque ela está fechada. Porta não ataca, porta só se defende. Aí Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem é que tem que atacar? A igreja. Quem é que tem que ir? A igreja. Mas o que é que a gente faz muitas vezes? A gente se prende dentro de quatro paredes. A gente acha que é um lugar, as paredes, os nossos muros, é aqui que a gente tem que fazer as coisas. E a Bíblia diz, a igreja não poderá ser impedida pelas portas do inferno. A porta do inferno não vai prevalecer. Ou seja, a igreja vai conseguir arrancar as pessoas lá de dentro. Glória a Deus. É por isso que as pessoas não entendem. Muitos não entendem, mas o Espírito Santo toca e transforma vidas que ninguém conseguiria transformar. Essa palavra que eu estou pregando, que não é minha, que foi Jesus que mandou dizer hoje à tarde. Essa palavra que não é minha, que Jesus colocou no meu coração assim que eu cheguei da viagem. Essa palavra aqui, sabe o que é? É para tocar no seu coração, porque não é minha, é de Deus. Mas tem gente que não entende. Deus muda a natureza da pessoa. Era um assassino, era um traficante, era isso, era aquilo. Aí Deus vai, mexe com ele. Aí ele começa a mudar. É aquilo que a gente aprendeu com o Tonho de Arquibô. Boi não gosta de carne, não faz parte da cadeia alimentar dele. Não faz parte da natureza do boi comer carne, já viu? Pega 1 quilo de alcatra e chegue perto de um boi magro e põe para ele comer. Quero. Ele não come, porque ele não come? Não faz parte da cadeia alimentar dele, ele é herbívoro. Ele não come carne. O que é que Deus vai fazer com a minha natureza? Quando eu abro o meu coração, Deus muda a minha natureza. Tudo aquilo que eu fazia, que eu sentia prazer, que eu sei que entristece o coração do Senhor, não quero mais fazer. E você não bebe bebida alcoólica porque não sinto vontade, não tenho vontade. Mas você não faz isso porque não tem vontade de fazer. Se soltar uma mentira,
eu fico mal, porque eu sei que o Espírito Santo vai se entristecer comigo. Se eu falar mal do meu irmão, eu me sinto mal, porque eu sei que o Espírito Santo não quer que eu fale mal do meu irmão. Aí Deus muda a minha natureza, eu começo a ser uma pessoa diferente. Não é porque a igreja não deixa, porque o conceito que as pessoas têm lá fora, e aí fulano, você é fiel assim à sua mulher, porque a igreja não deixa, né? É porque você sabe que você fez uma aliança com a sua mulher, que a sua mulher fez uma aliança com você, então você é fiel a ela, porque você sabe que se você for fiel ao seu marido e fiel à sua mulher, você está sendo fiel ao seu Deus. É diferente, é uma coisa de dentro, gente, que o mundo não entende. Glória a Deus. A igreja de Jesus, ela está fundamentada, ela está alicerçada nisso. Ela não está alicerçada em coisas de homens, não. Porque existem igrejas que têm fundadores. Tem igreja por aí que tem até o nome do dono na frente. Igreja tal, do apóstolo fulano de tal, do pastor. Pensou eu colocar aí na frente? Tira uma foto assim, bem bonito. Peço para Maurício fazer um Photoshop, dar uma arrumada, né, Maurício? E aí põe lá na frente, bota um cabelinho, Cardoso. Maurício põe lá na frente, família de Deus. Aí eu gosto, amanhã eu morro. E agora? Daqui a pouco aparece um São Ivão. São Ivão. Irmãos, a igreja é de Jesus, a igreja não. Glória a Deus! A igreja não é de ninguém, a obra é de Deus. Essa igreja que Jesus fundou, ninguém mexe nela porque é dele. Ele se apossa dela. Olha o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se porta é um instrumento de defesa e não de ataque, eu vou entrar, porque Jesus disse lá em Apocalipse, no capítulo 1, ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que tem a chave? Jesus. Então ele abre a porta do inferno, ele abre a porta, ele tira quem está lá dentro. Glória a Deus. É por isso que sempre as pessoas estão dizendo: olha, pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Olha, pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. A partir de hoje eu quero seguir Jesus. Eu quero servir Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus abre a porta. Aleluia. Ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. É isso que a palavra de Deus diz. E se você percebeu o que é isso, quando ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno, você vai fazer o quê? Você vai conseguir entender. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Olha o que o próprio Jesus diz dele mesmo: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, aleluia, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele diz: ô João, eu sou aquele que estive vivo, morri, mas ressuscitei. Glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio nessa hora. Aleluia. Uma atmosfera de bênçãos aqui no nosso meio. Aleluia. Nós podemos sentir a presença do nosso Mestre. É o único povo da terra que adora um Deus vivo, que não precisa fazer uma imagem. Nós não precisamos de imagem, não. Ele está aqui em espírito e verdade. Ele está nos usando para falar com você essa noite. É isso, meu irmão. Não precisa de imagem. Não precisa de imagem, não. Não precisa de nada. A gente adora ele com caixa de som, sem caixa de som, com microfone, sem microfone. Ele é o nosso Deus. Ele tem a chave da morte do inferno. Ele se apresenta a João e diz: eu que vivo. Olha o que Jesus disse dele: eu que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Olha o que ele fala: estou vivo para todo sempre. E a chave da morte do inferno, tem as portas do inferno, mas eu tenho a chave de lá. Quem tem a chave não é Pedro, quem tem a chave é Jesus. Amém.
Mas Jesus falou que sobre a declaração de Pedro, ele colocaria a sua igreja estribada, apoiada na declaração de Pedro. E quem é que faz a declaração de Pedro hoje? Somos nós. Quando ele diz assim: Senhor, eu creio que o Senhor é Jesus, o Filho do Deus vivo, que morreu para me salvar. O Senhor morreu para me salvar, e eu me coloco aqui diante de Ti e faço uma aliança contigo. Como você faz isso? Pronto, a declaração está feita. Amém. Amém. Então que nós possamos colocar essa palavra no nosso coração. Glória. Entender que Deus opera, que Deus valoriza muito mais a igreja pessoas do que a igreja denominação. E essa igreja ninguém mexe com ela. Você já observou? A igreja é igual omelete. Quanto mais você bate, mais cresce. A obra de Deus é assim. Eu sou pastor há mais de 35 anos. E toda vez que a igreja é perseguida, a igreja cresce. Não tem jeito, sabe por quê? Porque não é do homem, a igreja é de Deus. Amém. A igreja de Jesus é assim. E crescimento, irmãos, não é crescimento social, não. Não é crescimento para mostrar para as pessoas, não. É um crescimento substancial, que você prova, que você vive como igreja. E dizem aí que 30%, 40% do Brasil é evangélico, mas é muito perigoso isso, porque a gente não vê muita diferença. As pessoas não são visceral para defender a sua fé. Esse povo lá, eles defendem a fé com a própria vida. Mas tem gente que não é visceral para defender a sua fé. Ah, pastor, não sei não, eu não vou, esse mês não vou entregar meu dízimo não. Ô pastor, esse mês não vou o bom dia Espírito Santo. Ô pastor, não dá para eu ir não, vou dormir até tarde. Ô pastor, não dá não. Você percebe a necessidade de você defender a sua fé, de você viver a sua fé? Pastor, eu vou acordar e vou mergulhar na presença de Deus. Aleluia. No bom dia Espírito Santo. Quem esteve hoje aqui de manhã viu que maravilha, que hoje de manhã, 9 horas, semana que vem tem mais, 9 horas da manhã, você mergulha na presença. De manhã aqui é mergulharmos na presença. Você quer se envolver, você não quer ficar só de longe olhando, paquerando não. Você não quer ficar com a igreja, você quer ser igreja, você quer estar sobre essa declaração e ser seguidor de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que quer vir aqui à frente? Eu quero dar oportunidade para você, porque os irmãos mandam a gente falar, a gente tem que falar. Eu quero dar essa oportunidade a você. Temos almas a pescar. O que irias dizer? O que irias pensar? Será que irias dizer? Seguirei o mestre, em suas pegadas vou pisar. Eu tudo eu deixo pra correr e andar. Poderias doar tua vida ao mestre. Preferes a pescar, agora as terrenas a ver. Ou podes dizer de coração, seguirei. Se você sente desejo no seu coração, sabe o seu lugar lá em cima, levanta aí. No reino de Deus não tem agente secreto. Então vem pra cá em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Quero orar por você nessa noite. Se fosses tu,
além de tudo o que tens, o que irias fazer, o que irias pensar. Será que irias dizer? Será que irias dizer? Eles disseram agora, sei que eu és. Eu procuro beijo na correria, sua vida não é feliz. Prefere riqueza a rolar, agora do mundo a dizer não. Pode dizer, pastora Leite, seguirei o mestre. Aleluia. Seguirei o mestre. Seguirei. As vozes cantam assim. Fechemos nossos olhos. Aquele mesmo Jesus que andou pelas ruas empoeiradas da Palestina, Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Oh, aleluia! E estamos nós aqui porque nós somos felizes, porque nós não vemos, mas nós cremos. Esse exército aqui em cima, eles não veem, mas eles creem. Aleluia! Oh Deus maravilhoso, Deus santo, eu sei, Senhor, que nessa mesma intensidade que está acontecendo esta festa, eu sei também, Senhor, que está acontecendo uma grande festa no céu. Uma festa, Jesus, onde os anjos estão, Pai. Oh, aleluia. Os anjos estão contemplando este lugar. O Pai assentado no trono, seu Filho à sua destra, celebrando uma grande festa. A palavra de Deus diz: quando a alma se rende para Ele, há festas nos céus. Aleluia. E por isso, Deus, te agradecemos, porque está acontecendo uma grande festa, Senhor, porque os teus filhos aqui na frente, Pai, tomaram a decisão, Senhor, de caminhar contigo, de seguir as pisadas do Mestre. Aleluia. Pai amado, o teu Espírito agora se alegrou, porque
Deus abençoe vocês. Pode descer, Deus abençoe. Jeane, minha colega, minha irmã em Cristo. Deus abençoe vocês. Todos vocês. Pode sentar um pouquinho no seu lugar.